Olá, boa noite. Eu sou a Vânia Munhato de Vasconcelos. Vim conversar com você, meu amigo do Centro Espírita Nova Luz, vocês, meus amigos do perfil no Facebook e vocês que são simpatizantes, que são curiosos da doutrina espírita, enfim, que vocês estejam aqui nesse momento, sintam-se abraçados, sintam-se recebendo de mim todo o meu carinho, um abração mesmo, bem apertado, desse que a gente não tá dando em ninguém, faz mais de um ano, mas que espiritualmente a gente pode dar. Oi, Denner, você tá bem? Eu vou fazer a nossa palestra de hoje, ou um bate-papo de hoje, ou um estudo de hoje, como vocês preferirem falar ou entender, mas eu vou fazer primeiro a nossa prece de abertura. A prece de abertura é como você ir na casa de alguém e você cumprimentar a pessoa que você está recebendo na sua casa ou que você está visitando. Você vai cumprimentar, e nós estamos aqui cumprimentando quem? Deus, o nosso Pai, Jesus, o nosso mestre, nosso irmão querido, mais velho, que faz de tudo e fez de tudo para nos ajudar, cumprimentando o nosso mentor individual, aqueles amigos da espiritualidade que simpatizam conosco, que têm vontade de ver a gente evoluir, crescer, amadurecer, enfim, que nós todos possamos nos sentir em harmonia, em sintonia. Aliás, nós vamos falar bastante de sintonia no dia de hoje, com a espiritualidade amiga, a partir do nosso pai, do nosso irmão e dos nossos amigos da espiritualidade. Os amigos são não só o nosso mentor, que é um espírito muito mais evoluído, mas também os nossos espíritos simpáticos, os que simpatizam conosco, simpatizam com o que a gente quer fazer, o que nós estamos lutando, com o que nós realizamos, o que pensamos, e também os espíritos familiares, não só os que são desta vida carnal e que partiram já para o outro lado da vida, da existência, né? Mas também os espíritos que vêm como nossos irmãos queridos, transeuntes do universo conosco, transeuntes das várias encarnações conosco, são pessoas, espíritos que já estiveram ao nosso lado de vários papéis, pai, mãe, companheiro, companheira, filho, amigo, enfim. E certos de que eu acabei de fazer uma prece sem fechar os olhos, sem pedir para vocês concentrarem, sem nada. Sabe por quê? Porque nós podemos orar e vibrar e sintonizar com Deus, com a divindade, com a espiritualidade superior de várias formas. E quando a gente fecha os olhos, apaga a luz, tudo isso ajuda a concentrar, mas não necessariamente seja a única forma de nós fazermos isso. Então eu acabei de orar, acabei de fazer prece de abertura, pedindo agora a Deus permissão para começar os nossos estudos desta noite. Combinado? Gente, eu intitulei o nosso papo de hoje de crença ou fé. Na verdade, eu peguei lá um título do Momento Espírita. Vocês que me acompanham sabem que, apesar de eu estudar codificação espírita, eu muitas vezes fundamento as minhas palestras, os meus estudos com textos do site Momento Espírita da Federação Espírita do Paraná. Por que eu faço isso? Porque é muito mais legal conversar quando tem um exemplo, quando tem um texto, uma história, e a gente acaba aprendendo mais. E tudo isso é forma de estudar a doutrina. E tem lá vários textos que falam sobre fé, sobre crença, e um deles fala mais ou menos sobre esses assuntos. E deste texto, lá no finalzinho, eu vou dizer o nome do texto para vocês, que eu deixei na referência nas minhas anotações lá no final. Tem uma historinha num desses textos que fala-se assim, nessa história, que muitos anos haviam se passado desde que um empresário indiano que fundou uma empresa, já tinha passado muito tempo da fundação dessa empresa. E ele se destacou como um bom empresário, um empreendedor, e ele teve desenvolvimento no ramo comercial, ele era perspicaz, sagaz, tinha muitas habilidades de negociação, enfim, ele era um líder exemplar. Só que, claro, o tempo passa, né? O corpo cansa, a gente desgasta, e uma hora a gente fala assim, ó, não quero mais, não aguento mais, vou cuidar de outras coisas na minha vida, vou cuidar da saúde, vou cuidar de me divertir, descansar, estudar, sei lá, qualquer coisa. E aí, depois de tantos anos desse empreendimento, desse empresário, ele resolveu que ele iria se aposentar. E aí, o que ele fez? Ele tinha 2 filhos. Os 2 filhos
eram pessoas boas e ele estava certo de que passaria o negócio, a empresa dele para um dos 2 filhos. Só que, como ele escolheria? Se os 2 eram boas pessoas, como ele escolheria? Pela idade, o mais velho, o mais novo, enfim, ele decidiu o seguinte: chamar os filhos na casa dele, uma casa bastante grande, a gente chamaria aqui de uma mansão, vamos dizer assim. E aí ele disse para os filhos assim: vocês são homens bons, vocês são honestos e vocês são muito capazes, meus filhos. Mas como eu vou me aposentar, eu vou indicar um de vocês para assumir os negócios da família. Só que eu não sei qual deles, qual de vocês eu vou colocar na presidência. Vocês vão me ajudar, se vocês quiserem, óbvio, né? Sempre assim. Mas eu não sei qual vai ser presidente da minha empresa. Então, por isso, eu vou testar vocês. Aquele que se mostrar apto para realizar a tarefa que eu vou passar agora, que eu vou incumbir vocês, será o meu substituto na presidência. Combinado? Combinado, ótimo. Os filhos, um olha para o outro, aquela coisa de, né, o que será que vai acontecer? Filho sempre se olha desse jeito quando os pais inventam uma moda. Mas eles estavam ansiosos para escutar o que o pai pretendia deles, porque é claro que eles queriam mostrar para o pai que eles eram bons filhos e capazes de de presidirem a empresa. Bom, recebam da minha mão, diz o pai, cada um de vocês, uma moeda. Sua tarefa é, com esta única moeda, comprar algo que preencha por completo a minha casa. Vocês lembram que eu falei que era uma mansão, que era uma casa grande? Pois é, com uma moedinha que era de pouco valor, aquele pai disse para os 2 filhos que aquele que conseguisse encher a casa com aquela moedinha, com o que ele comprasse, ele poderia ser considerado o escolhido para ser o presidente da empresa. Ok, ótimo. Então, o desafio estava aceito. Cada um tem um perfil, não é verdade? O mais velho não perdeu tempo. Bem rapidinho saiu para a rua, foi no mercado local e começou a pesquisar as coisas que poderiam lotar a casa e começou a pesquisar o preço de todas as coisas. E olha, tudo é muito caro perto daquela moedinha de pouco valor. Aí, depois de muita pesquisa, o que ele percebeu? Que ele poderia comprar com aquela moeda palha, assim. E aí ele comprou toda a palha que ele conseguiu com aquele valor, levou para a casa do pai e espalhou pelo chão. Mas não foi suficiente. Aquela palha só foi suficiente para uma parte da casa. E aí ficaram esperando o irmão mais novo. O irmão mais novo, ele também saiu, só que ele não teve pressa. Ele começou a pensar, ele refletir o que ele faria para superar o desafio do pai. E aí, até o irmão mais velho pensou, acho que o meu irmão mais novo desistiu, porque já passaram-se tantas horas e até agora ele não voltou. Enfim, o pai estava esperando o que? Pensava o filho mais novo. Ele estava esperando alguém que tivesse sagacidade, que tivesse esperteza, que tivesse sabedoria, que fosse perspicaz. E aí, quando ele chegou na casa do pai, já era noite. Demorou todo aquele tempo, já era noite. Sabe o que aconteceu? Ele carregava um pacotinho pequeno. O irmão mais velho até não resistiu, tirar um baratinho, sabe? Aquela coisa, não acredito. Você trouxe só esse pacotinho para trazer uma coisa para encher a casa do pai. Com certeza eu já ganhei, ele deve ter pensado, né? Mas o irmão mais novo não falou nada. Ele simplesmente abriu o pacote e retirou algumas velas. E aí ele colocou uma vela em cada cômodo da casa e acendeu. E a casa toda encheu de luz. Por que essa história para falar de crença ou de fé? Porque é assim que a fé toma conta de nós. Quando nós acendemos a luz dentro de nós, tudo se ilumina, a gente é preenchido, mas isso é uma outra questão que eu vou desenvolver agora. Eu queria mesmo era contar essa história, porque eu achei ela muito graciosa e tem tudo a ver com aquilo que a gente precisa ter em nós, luz, aquela iluminação interior que nos faça
sentir preenchidos com algo que é bom, que ilumina. E aí eu venho e faço uma pergunta. Se eu estivesse no centro espírita, eu diria assim: por favor, quem aqui acredita ou tem crença? Aí eu ia pedir para levantar a mão. E outros que aqui que tem fé, quem levanta a mão? Tem gente que vai levantar as duas mãos, tem gente que vai levantar para uma, para outra, outros vão ficar em dúvida: será que eu tenho fé? Eu já passei por essa fase, gente. Eu sei o que é questionar se tem fé. E a gente às vezes não sabe se tem fé, não sabe se acredita. Então, você que está aí assistindo agora, você tem fé ou você acredita? Para você, qual é a palavra que mais reflete o seu estado de compreensão de tudo isso que a gente estuda aqui? Deus, Jesus, encarnação, reencarnação, vida espiritual, tudo isso. Qual é a palavra que vocês acham que é mais adequada a vocês? Talvez alguns de vocês vão pensar assim: ah, Vânia, mas você está falando uma coisa que é sinônimo. Dizer que tem fé ou que acredita é a mesma coisa. Não, não é. Se fosse a mesma coisa, vocês vão de convir comigo. A maioria das pessoas aqui no Brasil é pessoa religiosa de alguma forma. Mesmo que não seja profundamente religiosa, diz que é católico, católico praticante, não praticante, espírita praticante ou não praticante, evangélico praticante ou não praticante. Isso tudo só pode significar uma coisa: se a pessoa acredita, ok, mas não quer dizer que ela tenha fé. Tanto porque quem tem fé vai se posicionar, e até nos dias de hoje, que estão muito difíceis aqui na Terra, de uma forma diferente, vocês não concordam? Se eu falo que eu acredito, eu sou espírita, eu acredito em Deus, mas eu saio morrendo de medo, ou temendo morrer, melhor dizendo, ou temendo ser assaltado, ou temendo ficar doente, ou temendo ficar desempregado, ou temendo perder alguma coisa que para mim seja importante, o que eu estou dizendo? Que apesar da minha crença, eu não tenho fé. E aí eu vou explicar para vocês a diferença entre uma e outra, porque é importante a gente compreender. Crer, acreditar, a crença é uma opinião que a gente tem, é uma opinião vaga, ela até é incerta, às vezes mais ou menos indefinida. Por exemplo, quando alguém diz, ou eu digo para vocês: olha, eu acredito que vai chover. Eu estou dizendo que é uma certeza que vai chover? Não, estou dizendo que eu acredito, é uma opinião, um ponto de vista, é uma hipótese da minha parte. Então, eu creio que vai chover, eu creio que fulano viajou, eu creio que vai acontecer tal coisa, enfim, tudo isso é opinião. Não quer dizer que vai acontecer, não quer dizer que você tem certeza daquilo, mas que você acha. Agora, a fé. No texto do Momento Espírita que eu peguei para trazer a vocês e fundamentar junto com a doutrina espírita hoje, eles usam o termo seguinte: fidelidade. Eu até pensei, né? Os evangélicos dizem Deus é fiel, né? E aí, pela primeira vez, apesar de eu já ter perguntado tanto e pensado tanto, pela primeira vez eu entendi o significado desta expressão evangélica: Deus é fiel. Por quê? Porque segundo esse material, diz que a palavra fé é fidelidade. E a fidelidade, nesse sentido, significa lealdade, significa constância. E significa, então, que se Deus é fiel, Deus é leal, Deus é constante, Deus nunca nos abandona, Deus nunca nos trai a confiança. E eu achei muito legal, e aí eu até gostei da expressão Deus é fiel, que por muito tempo eu fiquei duvidando ou sem entender, né? Aí então a fé é o quê? Uma atitude, que a gente falou de fidelidade, é uma atitude de harmonia, é uma atitude de sintonia com Deus, com a providência divina, com a espiritualidade amiga, como você preferir chamar. Tudo acaba em Deus no universo. Então vamos fazer um exemplo. Nós temos um rádio. O rádio está sintonizado numa
onda. Essa onda é a rádio que nós estamos, o rádio aparelho está sintonizado numa rádio que é aquela que emite o som, vamos dizer assim, uma onda. E aí aquela programação, por causa dessa sintonia, chega até nós. É por causa disso que a gente escuta a música, escuta os programas jornalísticos, enfim, estamos sintonizados numa determinada emissora. E por causa disso, captamos tanto melhor a sintonia, captamos melhor aquilo que aquela emissora, aquela rádio que está emitindo o som, o programa, está passando para nós. Concorda comigo? Então, quando a gente fala de sintonizar, de sintonia, nós estamos dizendo que existe uma mesma frequência entre nosso rádio material e a rádio que emite ondas sonoras. E acontece a mesma coisa conosco em relação a tudo que vem de Deus. Tudo que vem lá, a gente fala lá de cima, mas está tudo integrado, né? Nós estamos mais ou menos assim, as nossas dimensões, mas eu digo assim para a gente meio que se localizar. Então, a gente tem que pensar que existe uma questão de sintonia que remete ou que vai explicar qual é a nossa fé. E aí eu puxo a memória de vocês, lembrando que Jesus estava lá com os seus discípulos quando um deles ou eles disseram assim: Senhor, aumenta-nos a fé. Eles, como eu, talvez como vocês, eles pediram para Jesus ajudar que a sua fé aumentasse. E aí Jesus disse que se eles tivessem fé do tamanho de um grão de mostarda e dissesse, algumas versões falam da amoreira, outras falam da montanha, mas enfim, vamos dizer da montanha. Se dissesse para essa montanha, saia daqui e vá para lá, você conseguiria fazer isso. Vamos supor que fosse a amoreira. Se saia daqui a amoreira e se transplante para lá, a gente conseguiria. A gente está dando exemplos, Jesus deu exemplos materiais, até porque a gente não consegue compreender exemplos espirituais. Deus fala conosco o tempo todo. Todas as nossas necessidades, todas as nossas preces, tudo aquilo que a gente pensa e sente que de alguma forma a gente está sintonizando com a espiritualidade amiga, com o Pai, Deus responde. E eu digo para vocês, eu não tenho como provar, eu tenho como dizer para vocês, eu recebo respostas de Deus todos os dias, das coisas mais que você pensa assim, não, Deus nunca dará valor para isso, até as maiores. É muito engraçado dizer, mas se vocês começarem a reparar, vocês vão perceber. E aí, o que acontece? Os apóstolos, os discípulos, melhor dizendo, quando eles pediram para Deus aumentar a sua fé, na verdade eles estavam dizendo para Jesus o seguinte: Senhor, aumenta a nossa sintonia, aumenta a nossa fidelidade, aumenta a nossa afinidade com o mundo espiritual. Faz com que a nossa relação, nós aqui deste mundo material, com o mundo espiritual, a nossa consciência encarnada com a consciência divina, que ela aumente. Então, eles percebem, e é isso que muitas vezes nos falta perceber, que nós temos sim, às vezes, alguma fidelidade ou alguma afinidade ou alguma sintonia com a divindade, com Deus, com Jesus, com os bons espíritos, com o nosso anjo de guarda. Só que ela é, muitas vezes, muito tênue, muito ligeira, não muito profunda ou muito persistente. Mas, por causa disso, eles percebem, e nós temos que perceber, que a gente sente uma fraqueza, que a gente se sente pequeno perante essa fé que a gente poderia sentir e não sente. Porque a gente nem acha que nós seremos escutados quando a gente reza, quando a gente ora, quando a gente vibra. Ou vocês nunca disseram para a mãe de vocês, ou para alguém que vocês admiram, reza por mim. Por quê?
Claro que é legal a gente pedir para o outro orar pela gente. Eu também peço. Se vocês quiserem orar para mim, pode orar à vontade. Eu agradeço, eu preciso e eu fico feliz se vocês fizerem isso, me colocarem nas suas preces. Eu acho joia. Mas por que a gente às vezes pede para o outro? Porque a gente não confia na própria prece. Porque a gente não confia na própria fé. A gente acredita, mas a gente não tem fé, nós não sintonizamos, nós não mantemos uma harmonia de sentimentos, de sintonia, de afinidade elevada em nós para chegar e atingir aquele que nós queremos atingir com o nosso pensamento, que é Deus, de alguma forma falando. Então, nós que buscamos ter mais do que crença, que buscamos ter fé, nós temos que sair em busca da prática do bem, para que a gente possa aumentar cada vez mais o nosso padrão vibratório, para que a gente possa cada vez mais elevar a nossa perspectiva de evolução, eu vou dizer assim, mas o que eu quero dizer na verdade é a nossa sintonia mesmo, que a gente possa se tornar um pouco mais fortalecidos, porque nós estamos compreendendo que não estamos sozinhos. E é muito melhor a gente saber que está numa estrada acompanhado de alguém. E esse alguém que está lá do outro lado, tem aqui desse lado também, tá, gente? Não desqualifiquem quem está aqui do nosso lado. Mas do outro lado está vindo para nos atender em nome do próprio Criador. E a gente vai querer fazer tudo isso sem perspectiva de retribuição. Que é uma coisa difícil, a gente sempre quer retribuição, mas é uma coisa que a gente precisa trabalhar. Aliás, eu sempre brinco, né? Quando eu vou fazer prece para alguém, às vezes eu também acho que a minha prece é fraca. A gente fica pensando assim, né? Fraca. A minha prece é fraca. Eu falo, como é que eu vou fazer para pedir para tal pessoa? Nossa, é uma coisa tão grandiosa. Eu não tenho... Aí eu falo assim, Deus... Gente, eu conto pra vocês a minha maior, assim, as coisas que eu penso, porque eu sou às vezes muito criança. Às vezes eu sou um pouco criança espiritualmente, eu falo com Deus como se eu fosse criança, tá? Aí eu falo assim, Deus, às vezes eu faço uma palestra, então eu penso assim, será que eu tenho algum bônus hora? Se eu tiver algum bônus hora, você faz o seguinte, depois eu arranjo mais. Você passa os meus bônus horas para essa pessoa, já que se a minha prece não for suficiente, então eu não tenho bônus horas, gente. Já entreguei tudo para quem me pediu prece. Por quê? Porque eu tento construir uma bagagem espiritual, mas eu ainda tenho mais crença do que fé. E isso é que eu quero dizer para vocês, que a gente precisa desenvolver a fé. Quem me acompanha também sabe que eu sempre digo que eu não sou médium ostensiva, mas que às vezes eu sinto a presença de espíritos, não como seres, mas como energia, e eu sinto eles presentes. E eu falei isso para vocês e senti realmente essa presença aqui. E eu acho que de certa forma eles não só estão me inspirando, mas também dizendo para mim, para eu continuar acreditando na minha fé, e é o que eu estou dizendo para vocês, acreditarem na fé de vocês, desenvolverem a fé de vocês, porque a gente tem que fazer essa estrada, a gente tem que evoluir nessa estrada e a gente tem condições de fazer isso. Jesus, quando esteve aqui, ele elevou, ele enalteceu, ele fez a gente sentir que era mais importante a fé em Deus e a confiança de verdade na justiça do nosso Pai do que qualquer outra coisa que a gente tivesse na vida, porque todos os mecanismos, todas as nossas experiências, tudo que a gente vive aqui, na verdade, ela passa por esse amor que Deus tem por nós. Então, Jesus disse, vós sois deuses. E aí significa que ele sabia, ele queria que a gente acreditasse que nós temos uma centelha divina dentro de nós que é perfectível, que nós ficaremos um dia numa posição parecida com a de Jesus. Não materialmente, talvez de, sei lá, criar um mundo ou vir dar a própria vida aqui na encarnação, mas a gente fazer coisas grandiosas espiritualmente falando. E a gente precisa
precisa acreditar nisso, porque Deus colocou isso dentro da gente. Se nós somos obra de Deus e Deus é perfeito, por que nós seríamos imperfeitos de uma forma permanente? Então nós somos perfectíveis, essa centelha de Deus está em nós, mas a gente precisa acabar com o ruído, aqueles ruídos que são causados pelo orgulho, aqueles ruídos causados pelo nosso egoísmo, aqueles ruídos causados pela nossa inveja, pela nossa falta de empatia, aqueles ruídos que não fazem a gente transformar a crença nessa confiança em Deus, que a gente faz duvidar da gente, aquele ruído do medo que faz com que a gente não confie de verdade, que seja o que for, se nós fizermos a nossa parte, o resto está tudo certo. Tudo certo e tudo certo. Então nós precisamos aumentar o nosso potencial de fidelidade a Deus, sabendo que Deus é fiel no sentido que eu falei logo no começo sobre a interpretação evangélica que eu descobri, né? Porque ninguém me falou, eu perguntei, ninguém me disse como eu entendesse, mas eu descobri hoje que esse Deus é fiel porque Deus tem sintonia, afinidade e ele permanece harmônico com a sua obra que somos nós, e que nós é que temos que nos tornar fiéis a Deus, compreendendo a grandiosidade dele, e a gente tentar, no máximo possível, copiar, imitar, exercitar aquilo que Jesus ensinou. Jesus viveu há mais de 2000 anos, mas o Espiritismo tem aqui desde um pouco mais da metade do século XIX. Gente, não tem 200 anos que chegou a codificação espírita aqui para repetir, explicar e ampliar a mensagem de Jesus. Então, se a gente tem dificuldade de copiar Jesus, a gente tem que fazer o quê? Vai estudar a doutrina espírita e vai colocar a experiência, né, do que está se aprendendo no hábito do comportamento mesmo. Então, quando eu falei para vocês que eu não tinha como dizer a vocês, provar a vocês que Deus atendia a gente em todas as coisas, eu tenho assim, são pequenas coisas, pequenas bobagens, sabe, que acontecem, que a gente diz assim, nossa, eu fiz tal coisa e recebi uma resposta. Eu já contei pra vocês há muito tempo, alguns de vocês devem talvez ter escutado, que quando eu fui fazer um exame espiritual, eu fazia em Santo André o curso da Aliança Espírita Evangélica, e naquele sistema da aliança você faz um período de alguns anos de estudo, depois passa por fases, eles vão chamando do aprendiz, o servidor, e depois lá no final você faz um exame espiritual. E nesse exame você passa por entrevistas, se você está trabalhando, se você está estudando, se você tem eliminado os seus vícios, enfim. Eu particularmente acho um processo muito legal dentro daquela escola e eu curti muito fazer. E aí eu ia mudar para Jundiaí, sair de lá e eu disse, gente, não tem Casa da Aliança, como é que eu vou fazer para fazer o exame espiritual? Consegui fazer o exame. Quando eu estava indo para o exame, eu peguei e no carro, sozinha, eu estava lá e orei a Deus. Eu achava que eu só estava conversando com meus botões. Vocês já ouviram essa expressão? Pois era o que eu achava. E aí, pensando assim, olha, eu realmente quero muito passar nesse exame. Eu quero muito o título de discípulo de Jesus. Não porque isso seja relevante, mas porque isso vai me cobrar. Eu vou me cobrar na vida inteira por ter esse título. Então eu quero muito, eu mudei, eu quero muito mudar, eu quero muito. E aí, eu falei mais outras coisas e passei. Quando cheguei lá, estava sozinha no carro. Quando eu cheguei lá, fiz o exame, e aí, dentre as fases, a última portinha que você entrava, um grupo mediúnico de sustentação, uma médium psicofônica, e a médium diz pra mim o seguinte, a médium não, o espírito, né, através da médium, sim, nós ficamos felizes que você finalmente tenha se decidido. E aí falou as mesmas palavras que eu tinha falado no carro 30 minutos antes, sozinha.
sem nem imaginar que estava rezando. Essa semana no Facebook faz lá aquela parte de vídeos, tem lá um vídeo, e um vídeo dizia assim, baseado em fatos reais. Um vídeo que eu acredito que seja de pessoas evangélicas e que contava de uma moça que estava passando muita necessidade, não tinha dinheiro nem para comprar um shampoo de tratamento e ela tinha um problema capilar. E aí aconteceu toda uma circunstância e ela pega e ela reza no vídeo, mostra ela rezando, dizendo assim, Deus, eu preciso muito de ajuda, muito, muito. E aí ela tinha jogado o último frasco dela, já tinha colocado água dentro e ela resolveu catar no lixo o frasco de shampoo dela, porque ela disse assim, olha, eu vou tentar botar água, fazer espuma e aí se sair shampoo eu consigo lavar minha cabeça. Quando chegou lá na rua, uma menininha da janela viu ela tentando catar, só que ela não era pedinte. E aí a menininha chegou para a mãe e disse, mãe, ela tem uma moça que está catando lixo, eu posso ajudar ela de alguma forma? O que você quer fazer, minha filha? Eu quero dar dinheiro para ela. E aí deu para a moça lá na rua, moça, e aí a linguagem do evangélico, que eu acho muito legal, eles dizem assim, né, Deus mandou eu dar isso para você e mandou você aceitar. Gente, não precisa falar assim, mas na verdade era Deus atendendo aquele pedido. É uma bobagem? Para quem acha que a fé é uma coisa gigante, ela é gigante, mas ela é gigante também nas pequenas coisas, né? Lembram-se quando Jesus estava lá indo ao encontro do povo e um homem diz a ele assim, se ajoelha nos pés dele e diz assim, Senhor, tem piedade do meu filho que é lunático. E aí eu pedi ajuda para os seus discípulos e eles não me ajudaram. Meu filho às vezes cai na água, às vezes ele cai no fogo e ninguém me ajudou. E Jesus disse, lembrem, ó raça incrédula, até quando hei de estar entre vós? Até quando vos sofrerei? E aí pede para aquele pai trazer o menino, ameaçou o demônio, isso os termos da Bíblia, né? E diz assim que o demônio saiu, ou seja, era um caso de obsessão e até de subjugação, né? Porque se jogava o menino para um lado para o outro. E aí o menino sai curado e os discípulos perguntam por que nós não pudemos expulsar o demônio? E Jesus falou, por causa da vossa incredulidade. E eu volto a perguntar, crença ou fé? Eles acreditavam em Jesus ou não acreditavam? Claro que eles acreditavam. Eles acreditavam em Deus ou não acreditavam? Claro que eles acreditavam. Mas eles tinham fé? Eles tinham a fidelidade, aquela sintonia, aquela harmonia de sentimentos com a espiritualidade? Não tinham o suficiente. Então, aqui cabe de novo lembrar do grão de mostarda, que é a questão de transportar as montanhas. E o Evangelho segundo o Espiritismo fala que as nossas montanhas não são montanhas materiais, são montanhas dos nossos problemas, das nossas dificuldades, dos nossos medos, das nossas incapacidades. E dizendo tudo isso, eu quero fechar dizendo para vocês uma outra coisa. Eu vou falar uma frase que eu li hoje no perfil da minha amiga Letícia de Assis. Ela escreveu a seguinte frase lá, que eu não sei se é dela, se não é, mas eu tenho como sendo dela. A preocupação termina quando a fé começa. Vocês estão cansados? Vocês estão com medo? Medo da doença ou das doenças, medo da morte, medo da fome, medo do desemprego, medo das dificuldades materiais, medo do sistema político presente, medo do sistema político futuro. Vocês têm medo? Isso se chama preocupação. Ocupar-se antes. A preocupação vai terminar quando a fé começar. Quando vocês acreditarem de verdade que nós não estamos aqui por acidente. Quando vocês acreditarem de verdade que isso aqui é mais do que mera crença, a existência. É sintonia com Deus. Quando vocês tiverem convicção de que dentro de vocês existe uma centelha esperando para explodir de brilho e que Deus não está deixando a gente passar pelas situações que nós passamos, sejam elas quais forem, porque nos pune ou porque nós somos eternamente imperfeitos, mas porque nós estamos
fazendo prova depois de muito, muito, muito tempo de lições. Muito tempo. Nós vamos através de vidas e outras vidas e mais vidas, aprendendo, aprendendo, e a gente chega lá na hora de provar e a gente tropeça de novo, mais uma vez. Então eu quero convidar a vocês neste momento dizer, sim, eu creio, mas mais do que isso, eu tenho fé. Porque eu estou em sintonia com Deus, porque eu me melhoro a cada dia, porque eu acredito que não estou sozinha, eu tenho todo o impulsionamento da espiritualidade que acredita em mim também. Porque eu tenho certeza que Deus é bom, é justo, Pai amoroso, que Ele não me deixaria passar por isso se eu não pudesse vencer. E eu só perderei esta vida, essa encarnação, essa oportunidade, seja o que for, se eu desistir. Você vai desistir? Eu não vou desistir. De vez em quando a gente acorda de manhã meio baratinado, ou a gente escuta uma notícia que deixa a gente tontão, passadão, dizendo, meu Pai, e agora? Só que na verdade, tudo isso vai tirar de nós um pouco mais de força, um pouco mais de esforço, um pouco mais de trabalho e um pouco mais de comprovação para nós mesmos. Nem é para o mundo, para nós mesmos, de que nós temos fé. E que a nossa fé, se ela for do tamanho de um grão de mostarda, fará com que todas as montanhas de problemas que a gente enfrenta no mundo pareçam pequenas e frágeis, porque nós não estamos sozinhos e nós somos fortes. Mais uma vez repetindo a frase da minha amiga Letícia de Assis, a preocupação termina quando a fé começa. Está na hora de nós sentirmos um pouco mais de fé e sintonizarmos com Deus e deixar o Deus que é fiel a nós para parte dele, sendo que a nossa parte é nós nos tornarmos fiéis a Deus. E dessa forma, esperando de todo o meu coração ter animado vocês, ter ajudado vocês compreenderem, ter fortalecido vocês, ter despertado uma vontade, um comichãozinho aí de ânimo, que vocês fiquem bem, que vocês passem esses períodos que nós estamos passando bem, que vocês lembrem que todas as palavras que vocês falam, que vocês escrevem, todas as coisas que vocês mostram ao mundo, que vocês compartilham, tudo isso repercute na vida do outro. E a gente é responsável por isso também, tá bom? Gente, vamos fazer a nossa prece final? O que nós precisamos no momento? De fé. E mais do que isso, transferir o nosso amor através dessa fé para este planeta azul, para esta humanidade inteira, para que nós possamos de todo o coração, com todo o nosso amor, com toda a nossa confiança no nosso Pai, sabendo que não estamos sozinhos, que Deus é conosco, que Jesus está conosco, que nosso mentor e os bons espíritos também estão aqui, nós vamos vibrar pelo nosso planeta, de forma que todos os seres humanos, bons e maus, todos os animais, toda a natureza de modo geral, a flora, todos os seres, que tudo receba este amor e esta fé de que nós já estamos no patamar de mundo de regeneração e que falta só o despertamento de cada um de nós nessa luta para permanecer num planeta melhor. Eu, vocês, todos nós temos condições de mantermos-nos aqui num mundo melhor, numa terra melhor, numa nave melhor. Que Deus fortaleça a todos nós, cidadãos do mundo, que Deus faça despertar nos nossos corações a luz que ilumina e mostra onde precisamos mudar e que a gente confie cada vez mais, que a gente sintonize cada vez mais e que quando a gente ligar o rádio no nosso coração, que a recepção, melhor dizendo, dessas músicas espirituais seja proveniente de Deus. Jesus abençoe, fiquem bem, Deus abençoe. Se Deus quiser, eu volto em breve
para estar com vocês aqui mais uma vez e eu espero que vocês fiquem assim fortalecidos como eu me sinto agora, tá bom, gente? Deus abençoe, muita paz e muito amor, muita luz e tudo de bom. Boa noite.